Sejam bem-vindos, alunos, a mais esta videoaula, cujo tema é predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é aquele, conforme a própria nomenclatura já sugere, que possui dois núcleos. Um núcleo verbal, ou seja, o verbo será um núcleo, e um núcleo nominal, ou seja, o nome, geralmente um adjetivo, será o núcleo. Nós vimos no 7º ano os predicados verbal e nominal, separadamente, ok? Desta feita, estamos vendo o predicado que é verbal e nominal ao mesmo tempo, por isso, verbo nominal. O predicado verbo nominal pode ser estudado e entendido tendo por base estes três critérios: significação, forma e relação. No que diz respeito à significação, o predicado verbo nominal é aquele que declara uma ação e um estado do sujeito. Haverá um verbo nocional, um verbo de ação, que pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. E além de haver esta informação nocional, um verbo de ação, haverá também uma declaração em relação ao estado do sujeito, uma característica ou uma qualidade. Prestem atenção ao exemplo da primeira oração. Os operários trabalham insatisfeitos. Temos trabalham como sendo o núcleo verbal deste predicado, verbo intransitivo neste contexto. Mas há também o estado em que o sujeito e os operários trabalham. Quem trabalha? Os operários, o sujeito. Eles trabalham em que estado? Insatisfeitos. Então, este insatisfeitos relaciona-se com o sujeito, faz referência ao sujeito. Por isso que se diz que é um predicativo do sujeito. Então, o predicado, melhor dizendo, verbo nominal, declara uma ação do sujeito, os operários trabalham. E um estado, eles trabalham insatisfeitos. Mas o predicado verbo nominal, quanto à significação, também pode ser entendido como aquele que declara uma ação do sujeito e uma característica do objeto, característica essa atribuída pelo sujeito. Vamos ao exemplo aqui da segunda oração. Eles consideraram o aumento insuficiente. Temos a forma verbal considerar, verbo nocional, portanto, no núcleo verbal. Quem consideraram o aumento insuficiente? Eles, o sujeito. Quem considera alguém ou alguma coisa. Consideraram o quê? O aumento. Daí, este sujeito, eles, que consideraram o aumento, deram ao aumento uma característica. A característica que eles deram foi insuficiente. Então, este insuficiente não se relaciona com o sujeito, não faz referência ao sujeito, mas se relaciona ao objeto. Aumento insuficiente. Então, disse que este termo é o predicativo do objeto. Quanto à forma, o predicado verbo nominal gira em torno destes dois termos fundamentais. De uma ação, que será exibida por meio de um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou por meio de um verbo intransitivo. E em torno de um estado. Daí que este estado será expresso por meio dos predicativos, que pode ser do sujeito, como aqui, operários insatisfeitos, ou do objeto, como aqui, aumento insuficiente. E no que diz respeito ao parâmetro relação, o predicado verbo nominal terá relação com estes dois núcleos, com o verbo, núcleo
e com um nome, que sintaticamente funcionará como predicativo do sujeito ou do objeto. Núcleo nominal. Ok? E é interessante vocês pensarem no seguinte fato. Nós vimos no 7º ano alguns verbos de ligação, ou alguns verbos que podem funcionar também como verbo de ligação, que funcionam assim em alguns contextos. Daí nós vimos ser, estar, ficar, permanecer, continuar, jazer, virar. Então você observará que no predicado verbo nominal haverá a presença de um verbo nocional, de um verbo de ação. Porém, não haverá a presença do verbo de ligação. Só que podemos entender que este verbo de ligação está implícito ou escondido ali. Suponhamos que você fizesse assim, ó. Os operários trabalham e estão insatisfeitos. Então, a forma verbal estão, funcionando aqui como verbo de ligação, aparece no momento em que você torna este período simples em um período composto. Ok? Os operários trabalham e estão insatisfeitos. Fazendo dessa forma, você conseguirá notar melhor o predicado verbo nominal. Lá na plataforma do Google Classroom haverá um arquivo em PDF explicando de forma mais detalhada e com mais exemplos as 4 estruturas possíveis do predicado verbo nominal. E haverá também no Google Forms uma atividade prática para vocês resolverem, ok? Assistam ao vídeo quantas vezes isto for necessário e leiam com cuidado o material teórico em PDF, para que vocês possam se apropriar do conteúdo teórico com o objetivo de responder corretamente as questões no Google Forms. Eu agradeço e até a próxima.